Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, já deixa o seu like, compartilhe nas redes sociais. Se você quiser que o YouTube te avise, é só você tocar essa carrapeta aí, esse sininho, que o YouTube vai te fazer esse favor de te avisar quando nós estivermos no ar com mensagens ou dicas, né, como esta que nós vamos ver agora. Você talvez até esteja estranhando, quem é habitual aqui nesse canal, esteja estranhando o nosso tema. Nós vamos falar aí sobre essa série, é muito importante essa série aí. Eu estou acompanhando e eu queria também passar para vocês aí essa informação do que se trata essa série aí, para você ficar ligado. Eu vou fazer uma análise breve sobre isso e vou mostrar para vocês aonde vocês podem estar assistindo essa série. Tá legal, abençoado? É por isso que eu falo, querido, vem pra graça que eu te explico. Bom, meus queridos, vamos falar aí dessa série chamada O Conto de Aia, ou Handmaid's Tale. Essa série está no ar desde 2017, tá? E ela está na 5ª temporada. Posso afirmar uma coisa para vocês, é a melhor série que eu já acompanhei até hoje. Já vi várias séries. O Conto de Aia é uma distopia. Você sabe o que é uma distopia? Eu vou botar para vocês aí o que é uma distopia. A distopia é um lugar ou estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou privação. É uma anti-utopia, que é o contrário de uma utopia, que já é algo muito ruim. Então imagina algo que é anti-utopia. Como é essa história? Dentro de um determinado período da história dos Estados Unidos, a democracia não existe mais nos Estados Unidos. Agora se chama República de Gilead. Já ouviu falar? Eles falam República de Gilead ou Gilead. Vocês já ouviram falar essa palavra na Bíblia? Essa palavra na Bíblia é um local onde é citada no livro de Jeremias como uma cidade que comercializava ervas medicinais. Um lugar também conhecido como um local de provisão de Deus. É sugestivo a escolha desse nome, né? Então, este novo território, isso na história, a série ou o livro, tá? Todas as mulheres perderam seus direitos. Ou seja, elas só serviriam para procriar. Eu vou explicar. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, vamos imaginar uma situação como aconteceu lá nos Estados Unidos, nessa série de ficção. Vamos imaginar que aqui no Brasil, que o Congresso Brasileiro e o Supremo Tribunal Federal tenham sido todos eles exterminados. Vamos dizer assim, dissolveram o Congresso e mataram todos os juízes, né? Então, é isto que acontece nessa série. Um grupo de jovens cristãos fundamentalistas, eles tomam o poder fazendo tudo isso, assassinaram todos os que estavam no poder, inclusive o presidente dos Estados Unidos. Eles dão a Deus a Constituição, que hoje rege as nossas leis, e onde não existe mais Constituição, o que acontece? Não existe também nenhum direito. Ou seja, todos perderiam o direito. Seria instaurada outra ditadura no Brasil, isso é para que você entenda, tá bom? E a diferença é que na ditadura em questão, tá, lá dessa série, o nosso chefe de estado de governo seria Deus. E a gente seria regido pela moral e bons costumes da Bíblia. Meus queridos, isso é um pano de fundo para que dentro da série, quem for ver vai acompanhar, as maiores atrocidades cometidas em nome de Deus, da moral e dos bons costumes da Bíblia. Meus queridos, isso é assustador, pois dependendo da interpretação que se faça, ou se for o sistema religioso, seria um regime totalitário teocrático. É exatamente isso que acontece no início dessa série ou do livro, quem for ler. Por isso que eu acho extremamente importante vocês verem essa série, justamente por causa desse ponto.
dessa união entre Estado e religião, política e religião. Agora veja o que levou esses jovens cristãos a ser apoiados por toda a sociedade. De repente você pergunta, mas a sociedade lá, eles não se impuseram contra isso? Não. Sabe o que aconteceu? Houve, isso na narrativa dessa série, houve um problema da degradação do meio ambiente, ou seja, havia muita poluição. Então esse foi um dos argumentos usados. E o outro argumento usado é que as doenças sexualmente transmissíveis tomou a várias pessoas no mundo. E por causa disso, causou infertilidade na maioria das mulheres do mundo todo. Então a poluição, com o aumento das doenças sexualmente transmissíveis, gerou nas mulheres o quê? Uma infertilidade. Então a ideia desse grupo era tentar reverter essa situação pelo viés da Bíblia, pelo viés da religião. E aí toda a sociedade americana abraçou essa ideia. Então esses cristãos fundamentalistas, chamados na série de Filhos de Jacó, aplicam um golpe de Estado nos Estados Unidos e fundam a República de Gilead. E o primeiro ato desse grupo é acabar com todos os direitos das mulheres. Eles destituíram os direitos das mulheres. Eles pegaram as mulheres supostamente férteis, porque eles não conheciam, aí eles preferiram ir para onde? Para as mulheres casadas e, de preferência, as que estavam já com filho. O que eles fizeram com essas mulheres? Raptaram elas. Elas passaram a pertencer ao Estado. Os maridos dessas mulheres, na série, eram mortos. E os filhos dela, né, os filhos que ficavam, eram mandados para uma espécie de escola, né, uma colônia, para serem reensinadas debaixo do ensino do sistema religioso. Então, as mulheres consideradas férteis, elas eram levadas para uma espécie de local onde faziam uma lavagem cerebral nela. E aí é onde começa a se revelar o que está por trás dessa história que supostamente é usada para defender a continuidade da raça humana, que parecia ser para o bem, mas acaba indo de mal a pior. Então, de acordo com o que vai se desenvolver nessa trama, começamos a conhecer os líderes deste movimento, eram chamados de comandantes. Eram totalitários e hipócritas. Vocês vão ver várias cenas nessa série em que a hipocrisia desses homens é algo terrível. Então, as mulheres férteis eram encaminhadas a ficarem com as chamadas, né, existia uma posição hierárquica nesse local, Gilead, chamado tia, né, que eram as mulheres mais velhas que ensinavam essas aia, porque agora passou a ser aia, e todas elas tiveram seus nomes destituídos, elas não tinham mais nome, o nome dela era aia, então elas ficavam sob a tutela dessas tias, que faziam as mais diversas torturas psicológicas, para que elas aceitassem o que eu vou falar agora. Então essas aias, essas mulheres, como são conhecidas, elas vestiam um roupão todo vermelho, né, com uma espécie de chapéu, com uma aba enorme, que não lhes deixava nem o direito de olhar para o lado, porque era tapado, igual cavalo. E assim estava dividido Gilead. As castas superiores eram os comandantes, os jovens que ajudaram a dar o golpe nesse país, né, nos Estados Unidos, e geralmente eles eram casados, porém as suas mulheres eram inférteis. Então essas mulheres, as aias, elas eram mandadas para a casa dos comandantes, para ali terem filhos, como fez Jacó com sua concubina. Inclusive, essa é um dos panos de fundo para isso que eu vou narrar daqui a pouco. Vocês lembram dessa passagem na Bíblia que o Senhor prometeu um filho a Jacó, e Jacó se antecipou com a sua concubina? Então é mais ou menos a trama desse filme. Então ali na casa dos comandantes, essas mulheres, as aias, elas eram obrigadas a servirem ao casal, como companhia e também para engravidarem do comandante. Elas eram obrigadas a participar, atenção,
de uma cerimônia para engravidar. Essa cerimônia nada mais é do que uma romantização perversa endereçada a Deus. Porque eles faziam essa cerimônia, que era o ato sexual, eles faziam como se fosse uma coisa endereçada a Deus. Então eles faziam o seguinte, eles se reuniam, os três, no caso a mulher do comandante, o comandante e a aia, se reuniam no quarto, acontecia essa espécie de missa, antes da parte ali sexual, eles liam passagens da Bíblia que são ridículas para tentar justificar o que vem a seguir. E o que vem a seguir, André, era o estupro das aias. As aias, elas tinham filhos mediante a estupros, porque elas não aceitavam aquilo. Então, quando você vê a série, essa parte, ela é uma cena muito atormentadora. Inclusive, eu acho que a faixa etária dessa série, eu não sei se é 16 ou 18 anos, depois vocês confirmem aí, tá? Que eu vou passar aí o link para vocês assistirem aí na Paramount Plus, que é um canal de streaming onde está passando essa série. Então, as mulheres que vão ver essa série, vocês vão ficar chocadas com isso. Então eles fazem isso uma forma em que não pareça que seja traição, que não pareça ser um estupro aos olhos de Deus, uma tremenda hipocrisia. E nesse regime totalitarista, tanto as universidades quanto os advogados são extintos, porque de acordo com eles, ninguém pode ser defendido, uma vez que todo acusado pelo regime, bastava o regime acusar as pessoas, que essas pessoas sofriam pena de morte. Amados, eu não preciso nem pontuar aqui o que eles faziam com os homossexuais masculinos. Eles eram vistos como anomalias e como traidores de Deus na série. E eles eram mortos. Se fosse mulher, ela era aproveitada, ela virava uma aia e ia ser estuprada. Então as aias, conforme eu falei no começo, elas não tinham nomes. Elas eram do comandante. Se a aia fosse mandada para um comandante que o nome dele fosse Fred, elas eram chamadas de O Fred, que é uma referência em inglês que quer dizer do Fred. Se elas fossem para a casa do Gilberto, elas iriam ser conhecidas como do Gilberto. Elas não tinham nome. Elas engravidavam, davam à luz em um ritual macabro também, vocês vão ver isso na série, quando elas davam à luz, perturbador. Elas ficavam com seus bebês até desmamar, aonde eram obrigadas a darem seus filhos ao casal de comandantes. E assim a aia era enviada de novo para as tias voltarem com elas para outras casas de comandantes, para novamente serem estupradas. E assim era o círculo dessas mulheres chamadas aias, até elas envelhecerem e não servirem para mais nada, onde eram enviadas para umas minas de energia, né, que elas morriam contaminadas por causa da energia nuclear. E ali morriam. E aí começa a desenrolar toda a história que vocês vão ver, são 5 temporadas, tá? Uma história muito perturbadora, porém uma série que vai te deixar ligado. Por quê? Porque isso nos passa a impressão que pode acontecer a qualquer momento, principalmente quando religião e política andam de braços dados. Essa é a história central dessa série. E hoje essa série está passando, conforme eu falei para você, no streaming da Paramount Plus, tá? Então, meus irmãos, vale muito a pena vocês assistirem. Vale muito vocês verem como o sistema religioso e o sistema político juntos na hipocrisia são capazes de cometer e de fazer. A ideia aqui é mostrar para vocês, tá, sobre essa série, que é o que estamos vendo hoje no sistema religioso, tá? Eu vou deixar aí nas descrições deste vídeo, tá, o canal para que você possa clicar aí diretamente lá para o streaming, não estou ganhando nada, tá legal? Então a ideia foi essa, é passar para vocês o que nós estamos hoje vendo, né? O sistema religioso avançando aí em suas ideologias, algumas até de certa forma meio malucas, né? Vocês estão vendo isso. Por isso, amados, Deus está abrindo os nossos olhos a cada dia. É por isso que Deus está querendo fazer com que a gente abra os olhos. E nós estamos aqui aliançados com as verdades bíblicas.
E nós estamos aqui para dizer ao mundo que nós cremos, o Deus que nós cremos é o Deus acolhedor, é o Deus que acolhe brancos, negros, é um Deus que chama com amor. Chama com amor, seja heterossexual, seja homossexual, ele não faz distinção, ele te ensina e mostra a verdade. Aí o que você vai fazer com essa verdade é um problema seu, não de um Estado, não de um líder, não de alguém que vem aqui, por exemplo, para mim falar alguma coisa do que você deve ou não deve fazer. O próprio Senhor te esclarecerá. Porque você já pensou se eu fosse tomar conta de todos? Aí não ia dar, né, meu? Isso ia ser uma hipocrisia. Porque muito mal cuido eu da minha, se Deus não me ajudar, eu não cuido nem da minha. Então, abençoados, nós que estamos em graça, nós somos verdadeiros. Por quê? Porque tem muita gente aí que só acha que está em graça. Que houve uma informação dessas como eu estou passando para você, e aí começa a cuspir marimbondos. Tem gente que é assim. Os que estão realmente em graça foram chamados por Deus a olhar o próximo, não segundo o que ele faz na carne. Nós somos chamados a nos olhar em espírito. Esse é um mandamento. Não conhecemos a ninguém segundo a carne. Estamos aqui para dizer a verdade. Agora, o que você vai fazer com a sua carne não é o problema do André, não é o problema do fulano, do cicrano, é um problema seu. É por isso que muita gente, às vezes, me contacta lá no WhatsApp, até mesmo perguntando: André, pode isso? Então, abençoado, eu nunca vou falar para você que você pode ou que não pode. Você tem que ser responsável por aquilo que você faz. Ponto final. Eu nunca vou te criticar. Se um dia você chegar a mim, claro, isso se eu conhecer você. Se você chegar a mim e eu conhecer, e você me permitir entrar nesse campo, é diferente. Tá? Mas eu aqui dizer o que você tem que fazer ou não? Não. Eu sou chamado por Deus a te olhar como Ele te vê. Então eu não faço acepção. Então os que estão em graça, abençoado, é assim que tem que agir. Então, abençoado, esse foi o vídeo de hoje, tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Foi rápido. Vocês vão lá, apreciem essa série. Vai mudar o seu entendimento sobre muita coisa, tá legal? Deus vai abrir os seus olhos para muita coisa. Agora, amados, é só comprar pipoca aí, comprar um bom de um refrigerante e assistir essa série aí, super boa, esclarecedora, que vai ser também uma diversão para vocês, tá bom? E que nos ajudará a entender o que está por trás de muitos movimentos que surgiram, que estão surgindo e que surgirão, que é o sistema religioso furioso e cruel. Tá bom, queridos? Bom, abençoados, vamos aí bater um papo? Vamos bater um papo rapidinho, né? Nós vamos falar de algo precioso, que é a liberdade que Cristo nos libertou, né? E se tem um legado que temos hoje, para nós estarmos em novos céus e nova terra, o legado é a liberdade. Então, depois da queda do templo, no ano 70 depois de Cristo, a proposta de Deus para seus filhos sempre foi e será a liberdade gloriosa. Porque antes do ano 70, o mundo atravessou momentos em que a vaidade humana cometeu várias atrocidades. E o povo que foi escolhido lá no Antigo Pacto para ser luz, que foi o Israel bíblico, não conseguiu ser luz. Eles foram extremamente religiosos. Eles entendiam da letra da lei, mas nunca perceberam que Deus não se encontra na letra. Deus se encontra na essência. Por isso que Jesus ele já veio mudando isso, mostrando a essência e não a letra. Por isso que a palavra diz que a letra mata, não é verdade? E o Espírito vivifica. Nós temos vários e vários exemplos nas Escrituras dos homens, né? Cheios de si, cheios de seus templos, cheios de suas religiões. E não adianta dizer que sou livre se em suas ações continua sendo escravo. Pensas que é livre, mas as suas ações, aquilo que você fala, que você faz, te condena mais do que tudo. É escravo e pensa que é livre. Existe algo que tem que acontecer em nós, que pensamos que estamos em graça. Tem que acontecer. Senão, na verdade, se isso não acontecer, você saiu de uma denominação
e está em outra. Se você saiu da denominação lá e hoje você não tem isso que eu vou te falar, é um escravo sem algemas. Porque antes no sistema você tinha algemas, agora não. Você pensa, está livre, mas não está. Você sabe que algo é esse que precisa acontecer com aquele que se diz estar em graça? Sabe o que é? É nascer de novo. Porque novos céus e nova terra só é habitado por novas criaturas. E você sabe o que é ser uma nova criação? Então nós vamos começar lendo aqui a carta de Paulo aos Efésios. Diz o texto: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Então havia ali congressamento entre os irmãos, né? E o vínculo era o amor. Eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o quê? Em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Opa! Veja que interessante Paulo está falando aí, queridos. Ele está trazendo uma revelação tremenda. Então Paulo aí, nesse ponto, Paulo orava para que os seus ouvintes fossem uma nova criação. Porque ser uma nova criatura significa ter conhecimento e espírito de sabedoria. Irmãos, ter conhecimento e espírito de sabedoria é algo tremendo. Continuando, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então ele completa esse versículo aí, que os olhos do nosso entendimento têm que estar iluminados. Isso significa o quê? Que tem gente que tem conhecimento, mas não tem os olhos iluminados. E olha aí, sim ou não? Que tremendo, queridos. Tem gente que tem conhecimento, mas não tem os olhos iluminados. E quem tem os olhos iluminados do entendimento, sabe qual é a esperança da nossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Isso é tremendo. Então isto começa pela liberdade. Liberdade de escolhas, tem que ter liberdade de desejar algo, liberdade de fazer algo. E eu não posso aqui podar algo que vocês desejem, algo que vocês queiram. Eu não posso cercear, eu não posso restringir as suas escolhas. Eu tenho que respeitar você. Se eu te desrespeito, logo eu não tenho o conhecimento do espírito de sabedoria e de revelação que Paulo fala nesse versículo. Se eu começar aqui a falar do que você pode e o que você não pode, você vai seguir as minhas ordens e não as ordens de Deus que preparou de antemão para você andar nelas, as obras. Por isso eu não posso me meter na sua liberdade. Se eu me meto na sua liberdade, é fermento. E nós conhecemos o fermento. Sim ou não? Nós não conhecemos o fermento? Eu vim de lá da terra dos fermentos, querido. Não era padeiro não, mas eu conheço fermento. E muitos pastores de lá onde eu frequentava diziam assim: vocês que são dessa igreja, vocês são livres, tá? Porém, não é bom que você faça isso não, irmão. Eu acho que você não deve fazer aquilo. Ah, isso aqui você já convém, pode fazer. Ó, aquilo ali não pode. Irmãos, isso é ou não é verdade? Quantos que já passaram isso? Logo, meu irmão, isso não é liberdade. Isso é ilusão de liberdade. E a ilusão da liberdade é pior do que a escravidão. A ilusão da liberdade é pior que a escravidão. Porque a escravidão, você vê onde você está preso. A ilusão da liberdade, você não vê onde você está preso. Pensa que é um livre e não é. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta e ser bem sincero com você. Você aí já me viu aqui nesse canal dizendo assim: faça isso, não faça aquilo, em graça tem que ser assim, em graça tem que ser assado. Vocês já ouviram eu falar isso aqui? Nunca, né? Porque eu respeito a tua liberdade. Muito pelo contrário, eu sempre os encomendo a Deus, pois é Ele que tem que cuidar de ti e não eu. Imagina se eu viesse aqui e dissesse: porque Deus me levantou para combater o que você tem vontade de fazer. Opa, peraí, isso não é liberdade, isso é sistema. Irmãos, por isso que Paulo orava incessantemente. Para quê? Por que Paulo orava incessantemente? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Você sabe por que Paulo orava assim? Para que você mesmo possa sair das arapucas do mundo.
Paulo orava para que você mesmo pudesse sair do mal da sua própria carne, de pessoas que querem mandar na sua vida, ditar ordens a teu cérebro. Você é livre. E se você não atentar a isto, meu irmão, vais achar que está em novos céus e nova terra e não vai ver nada demais. Sabe o que você vai fazer? Você vai criticar a mim e a outros irmãos. Então, meus irmãos, nascer de novo não é o fim. Não é dizer, bom, eu nasci de novo, agora tá tudo bem. Não, nascer de novo é só o começo de uma vida em novos céus e nova terra. E se tu anda por aí sem ter os olhos do entendimento iluminados, vai cair em muitas arapucas. Mas diga aí, meu irmão, porque em graça se vive pelo que se fala. Então escreve aí, eu tenho os olhos iluminados do entendimento para fugir das arapucas desta vida. Escreve aí, meu irmão, tua palavra tem poder. Aí você de repente pode até me perguntar, mas André, por que eu tenho que ter os olhos iluminados? É para quê? Para saber o que tu está fazendo aqui neste mundo. É por isso que você tem que ter os olhos iluminados. E aí você vai descobrir por que você veio neste mundo. E existem duas posições, existem dois tipos de gente neste mundo. Atenção no que eu vou falar. Existem os que ajudam e existem os que criticam. Tem muita gente que veio ao mundo para ajudar. Eu, por exemplo, nasci para ajudar. Agora tem gente que nasceu para criticar. É isso que Paulo está falando aos irmãos, que era para ter os olhos do entendimento iluminados para isso aqui, ó. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos. Paulo está dizendo que você tem que saber qual a esperança da sua vocação. Você já sabe qual é a esperança da sua vocação? Você já sabe qual é a sua vocação, meu irmão? E aí, é ajudar ou criticar? Qual é a tua vocação? Meu irmão, você precisa definir o que você veio fazer aqui. E eu estou aqui te ajudando, viu como eu te ajudo? Se você nasceu igual a mim para ajudar, então tu vai conhecer a glória da sua herança nos santos. Se você veio a este mundo a ajudar, bem-vindo à liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque somos assim. Se você nasceu para ajudar, essa é a sua herança nos santos. E sabe qual é a maior riqueza que existe para quem é uma nova criatura? Sabe qual é a maior riqueza nossa? É ver outra criatura, é ver outro irmão nosso abrindo os olhos. É para isso que nós nascemos, é para isso que nós estamos aqui, para ajudar os nossos irmãos a abrir os olhos, a sair da escravidão, a sair do porão, de onde nós saímos, onde nós fomos vilipendiados, onde nós fomos escravizados, onde nos puseram medo, sair da religiosidade que por tantos anos colocou os nossos irmãos e coloca os nossos irmãos em escravidão. Então, para quem nasceu para ajudar, essa é a maior riqueza. E nós não podemos medir esforços para que essa palavra alcance mais e mais vidas. Nós não éramos assim quando estávamos no sistema religioso? Não éramos. Não medíamos esforços para isso. Dávamos o tempo, dávamos o nosso melhor. Se tinha caderninho de ouro que corria na igreja, opa, me dá aí que eu quero ajudar. Eu quero ajudar, eu nasci para ajudar. Eu, André, era apaixonado por obra de igreja. Quando tinha obra na igreja, lá estava eu. Trabalhava a semana toda, indo cansado final de semana, eu ia para a obra da igreja e eu era feliz, não pelas doutrinas, éramos dizimistas e também ofertantes e éramos felizes. É por isso que quando meus olhos do entendimento abriram, eu descobri que a minha herança nos santos, o meu maior tesouro, eu descobri que é ajudar. Então eu não vou chegar em graça hoje e medir esforços para aquilo que eu já faço tão bem na minha vida, que é ajudar. Eu nasci para ajudar, é por isso que eu estou aqui. E você, meu irmão, nasceu para quê? Vocês veem como Deus nos traz mensagens maravilhosas através deste canal? Eu não estou me exaltando, longe de mim, não preciso disso. É por isso que eu estou em graça, porque eu consegui ser de fato uma nova criação. Essa é a verdade. E você também, meu irmão, é por isso que hoje você está em graça. Sabe por quê? Porque Deus viu graça em suas atitudes, mesmo estando lá no sistema. Deus viu graça em você. Ele olhou para você e disse assim, esse aí nasceu para ajudar, vem para a graça. Irmão, se tem um motivo pelo que você está vivo, é porque você nasceu para ajudar. Agora tem gente aí que só vem para a graça porque deixou de dar os 10% lá, não é verdade? Mas não vamos falar dessas pessoas aí que é perder tempo, porque nasceram para criticar. Estão aí enganando e sendo enganados, pensando que estão livres, não estão. Mas vamos prosseguindo, meus irmãos, vamos adiante. Não vamos parar
Retroceder nunca, render-se jamais, como diz o abençoado Geraldo. Venha comigo. Aqui nós precisamos de valentes que queiram estar conosco. Aqui tem gente do meu lado, glória a Deus, que quer ver o Brasil ser liberto, quer ver as pessoas entrando para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Agora, meu irmão, contigo, você vai definir. Você nasceu para ajudar ou nasceu para criticar. Tá bom, meus queridos? Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar, te louvar, te agradecer, contribuir e congregar. Este é o proceder de quem em graça está. Em tua graça eu descobri o sentido pra viver, e esta é a razão que me faz cantar. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Estou completo, estou perfeito e de nada tenho falta. Tua presença está em mim e agora eu posso falar o clamor do teu Espírito no meu espírito. Abba, eu te amo. Abba, eu te louvo. Abba, eu te exalto. Abba, Pai, meu Pai, Paizinho querido. Abba, Pai, Abba, eu te amo. Abba, eu te louvo. Abba, eu te exalto. Abba, Pai, meu Pai, Paizinho querido. Abba, Pai, Paizinho querido. Abba, Pai, Abba, Pai. Tá bom, meus queridos? Bom, então, irmãos, eu estou me despedindo de vocês. Não esqueçam, tá bom? Me procurem aí para adquirir as apostilas que já estão prontas, que vai fazer você aí também tá tinindo nessa palavra para que alcance mais e mais vidas, pois foi por isso que nós nascemos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, tá bom, queridos? Graça e paz e até a próxima mensagem. Você vai ouvir agora depoimentos de quem já adquiriu as nossas apostilas. Olá, abençoados, meu nome é Elza, adquiri a apostila e chegou ontem. Eu já estou desfrutando de temas muito bem explicados e com muitas referências bíblicas. Isso vai nos dando bases e argumentos irrefutáveis. Agora sim me sinto mais preparada. Quando o irmão André Pimentel falou da próxima geração, que deveríamos deixar um legado, pensei nos meus netos e resolvi adquirir e não me arrependo. Quer um conselho? Adquira a sua também. Não perca tempo, adquira já. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 21 97987 4668. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.